É isso aí, meus amados irmãos e a todos aí que estão comigo. Eu sou o presbítero Calixto e tenho algo de Deus para a sua vida. Eu quero estar trazendo neste estudo algo muito importante para você. Fica comigo que você não vai se arrepender. I took a pill in the evening, but I drink too much and that's an issue, but I'm okay. This is what you came for. If you feel you're sinking, I will jump right over into cold heart. Nesse estudo eu quero estar falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Algo que aqueles que têm o desejo de encontrar-se com Cristo, ele almeja, ele quer, mas querer é poder e não é poder. Então vamos entender um pouquinho o que é o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos estudando o livro de Mateus e nós chegamos em Mateus capítulo 3, versículo 11, onde tem um assunto muito importante para nós entendermos, né? Quando João disse que batizaria com água, mas viria aquele que era muito mais poderoso que ele, que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Tem tirado o sono de muita gente e até agora não vemos ainda alguém que saiba explicar exatamente o que Mateus estava se referindo ao dizer dos 2 tipos de batismo ou dos 3 tipos de batismo. Então, neste estudo, nós vamos tentar nos aprofundar. Nós vamos nos aprofundar sobre o batismo com o Espírito Santo. Aqui eu tenho uma imagem, nascer é um privilégio e nascer de novo é uma necessidade. É tão importante quando a gente nasce, né? Mas quando a gente nasce, somos uma criança apenas. Mas o nascer de novo é algo interessante. Hoje nós estamos cheios de professores, estamos cheios de pastores, estamos cheios de estudiosos, teólogos, que são que nem Nicodemos, não sabe nada. A ponto que Jesus diz para Nicodemos: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? E vocês pensam que Nicodemos era o único que não sabia? Nós também temos muita coisa a aprender. Então eu quero estar passando para vocês aquilo que Deus revelou para mim, que é algumas coisas mais profundas sobre o batismo. Eu já falei aí de batismo nas águas, já troquei muita ideia sobre batismo nas águas. Tem aqui embaixo também, que eu acho que eu vou colocar, se eu não esquecer, né? Eu vou colocar aqui embaixo alguns outros vídeos meus que falam a respeito do mesmo assunto. Além disso, você pode perguntar, vamos trocar ideia. O interessante é nós não ser pego de surpresa. É nós entendermos as coisas. Porque não adianta o cara estudar teologia, não adianta o cara se aprofundar tanto, não adianta vestir roupa das melhores, nada adianta. O que adianta é ser aprovado naquele dia, na chegada de Jesus, não ser pego de surpresa e ter um saldo com ele a ponto de chegar aonde você quer. Tá bom? Então vamos lá. Então no estudo anterior nós falamos do batismo de Jesus com água. Claro, Jesus entrou ali, batizou João Batista, né? Ele nem precisava fazer isso, mas fez. Mas de uma outra forma também ele precisava, porque a Bíblia diz que ele veio para cumprir. Se ele veio para cumprir, então ele tinha que ser o exemplo. E como exemplo ele tinha que passar pelas águas também, para ter o exemplo, né?
Você fala, mas que pecado que Jesus tinha? Todos. Ele levou sobre si todas as nossas culpas, os nossos pecados. E como sabemos, nada é novo. Não foi João Batista que inventou o batismo. Não foi João Batista que inventou o batismo, porque está escrito em Eclesiastes 1, versículo 9 e 10, lemos: o que tem sido, isso é o que há de ser. O que já tem sido, o que está acontecendo, vai voltar a acontecer. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada que seja novo, nada há que seja novo debaixo do sol. Versículo 10. Agora aqui é uma pergunta. Há alguma coisa de que possamos ou possa dizer, vê, isso é novo? Isso que você acha que é novo já existiu nos tempos passados e poderá voltar a existir novamente. Nada é novo. Então João não copiou, João não inventou o batismo. João trouxe o batismo de outros costumes, conforme eu já falei aí sobre o batismo. Da onde surgiu a ideia do batismo? Você vai assistir os meus vídeos anteriores a esse e vai descobrir como surgiu a ideia do batismo. Adianto, se você quiser ver melhor, ter melhor conhecimento, assista meus vídeos anteriores a esse. Mas o batismo surgiu do ato de lavar-se, de purificar-se. Aí surgiu o batismo. Só que o batismo nas águas é uma purificação tanto do corpo físico quanto do lado espiritual. Porque uma vez que você se batiza, você está arrependendo dos seus pecados e os seus pecados estão sendo apagados através do sangue de Jesus. Através de Jesus. Mas neste vídeo, é claro, nós vamos dar um passo a mais para que você entenda um pouquinho mais sobre o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Como disse no estudo anterior, a ideia de se limpar. O batismo é uma ideia de se limpar, mas no caso de João, a limpeza vai além, porque João estava limpando, conforme eu acabei de citar. A ideia do batismo de João era limpar o lado espiritual da pessoa, ou conforme você queira entender, limpar a alma da pessoa, tirar o peso do pecado, tirar o peso da culpa. Então o batismo era uma purificação mais profunda que João estava trazendo. Nós vamos aprender muito, se você prestar bem atenção, nós vamos aprender muito a respeito de batismo, batismo com o Espírito Santo e também o batismo com fogo. Talvez você nunca ouviu falar do batismo com fogo, ou se ouviu, deu a mínima. Você só pensa em batismo com água, batismo com o Espírito Santo. A maioria só vê isso, mas o batismo com fogo, as pessoas não veem porque não tem conhecimento e nem está se preocupado com isso. Mas é interessante se preocupar, porque é algo que você precisa, é algo que nós precisamos para poder chegar aonde queremos chegar. Você sabe aonde você quer chegar. É lá que eu quero te levar você. Mas para você chegar até lá, você tem que passar por esses passos. Dar lugar ao Espírito Santo de Deus, ser batizado na água e deixar o Espírito Santo de Deus fazer em você morada. Fazer em nós morada. Mas para ficar limpo espiritualmente, para se limpar da culpa, ficar livre do pecado, teria que confessar o pecado. Teremos
que confessar o pecado. E que fique claro que quem tira os pecados não é a água. Fique claro que quem tira o pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu amigo, minha amiga, uma vez que você toma a decisão de se batizar na água, a partir desse momento, o Cordeiro de Deus vai tirar os seus pecados, aqueles pecados que você confessou, aquele pecado que você esqueceu de confessar. Agora, se você lembrou e não se confessou para Jesus, para Deus, o pecado, você escondeu esse pecado vai continuar lá no seu depósito. Vai continuar lá. Agora, se você falou para Deus, olha, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado, perdoa-me todos, então todos os seus pecados são perdoados. Todos os seus pecados são perdoados, exceto aqueles que você vier a cometer, porque a Bíblia diz que se nós pecarmos, ainda temos um advogado. Porém, é necessário, se nós cometemos um erro, é necessário nós pedir perdão pelo nosso erro, nós reconhecer, arrepender-se e pedir perdão. Porque pecado não arrependido, pecado não pedido de perdão, ele vai continuar no depósito aí, certo? Então, vamos além, só será perdoado os pecados confessados e arrependidos. Os demais continuam com validade. E os cometidos posteriormente também está sendo contabilizado. É por isso que Paulo cita em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já são passadas, eis que todas as coisas se tornarão novas. Então, aquele que pecava, aquele que roubava, não rouba mais. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ao convencer o homem, ele convence o homem do pecado. Uma vez o homem convencido do pecado, o homem se batiza. Aí o Espírito Santo convence o homem da justiça. Uma vez o homem sendo convencido da justiça, ele vai notar que ele precisa ser justo. E o fato dele ser justo, o Espírito Santo de Deus vem fazer nele morada. Os Espíritos de Deus, porque Deus fala de 7 Espíritos que nós vamos estudar posteriormente. Mas o Espírito de Deus vem fazer no homem morada. Homem, mulher, criança. Vem fazer morada. Porque o homem foi convencido da justiça. Uma vez que o homem é convencido do juízo, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o homem saiba o que é que tem no futuro, o prêmio que tem no futuro e a maldição que tem no futuro também, uma vez que o homem se convence desse juízo de Deus, o homem é batizado com fogo, que nós vamos estar estudando um pouquinho à frente. Calma. 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque nós ainda temos problemas. Muitas vezes nós não conseguimos ser justos. Mas tem Jesus que é justo, que levou sobre si os nossos pecados. E agora ele se colocou na posição de advogado para continuar nos ajudando
Mas eu vou mais além. Será que queremos ser ajudados? Será que queremos ser ajudados? Toda dívida tem que ser acertada. Se você comprou alguma coisa, você emprestou um dinheiro de alguém, você está na dívida. E se você não pagar essa dívida, você vai continuar devendo. Vai continuar devendo. Ou você é perdoado, ou você paga essa dívida. Certo? Aí vai muito além. Dá para nós falar muito sobre isso, mas não quero falar mais sobre isso. Eu quero continuar aqui. O ato de nascer das águas é estar pronto para ser uma nova criatura. Eu escrevi aqui, ó. Jesus disse que o homem tem que nascer outra vez. Em outras palavras, se regenerar. Veja João 3:3. Respondendo-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. É profundo isso aqui. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Isto é para deixar de ser cego. Estamos falando espiritualmente. O homem que nasce de novo, o homem que nasce da água e do Espírito, ele torna-se uma nova criatura. Ele torna-se uma nova criatura. E a partir desse momento, o homem começa a ter uma visão diferente. O homem começa a enxergar espiritualmente. Estou falando de homem, mas claro, vale para a mulher também. Isso é para deixar de ser cego. O homem deixa de ser cego. Por quê? Hoje o homem é considerado cego. Cego espiritualmente, o homem é cego. Por quê? Ele se preocupa. Hoje, por exemplo, é incrível, mas você vê as pessoas no celularzinho ali, ó, só vendo filme de bobagem. Eu falo que eu também vejo filme que não tem nada a ver, filme de animais, filme de coisa, mas não tem interesse num vídeo como esse aqui que eu estou ensinando profundamente as pessoas a entender o que é o batismo com o Espírito Santo. A pessoa não vai querer se aprofundar, não vai querer entender. Então, a pessoa acaba sendo cego. Mas uma vez que a pessoa é batizada com o Espírito Santo de Deus vem fazer na pessoa morada, a partir desse momento a pessoa vai começar a entender profundamente, vai começar a entender as coisas de Deus como elas são, como precisa ser entendido. Então o reino de Deus está dentro de cada pessoa e pode ser visto, mas só depois do novo nascimento. Como Jesus disse aqui, né? Na verdade, te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então, uma vez que o homem batiza, o homem nasce de novo, ele vai conseguir ver o reino de Deus. Ver. Quem disse isso foi Jesus. O homem vai poder ver. Então, antes do convertimento, antes do homem nascer de novo, ele não consegue ver o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, está em todos os lugares. A Bíblia diz que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está dentro da pessoa, dentro de alguém. Mas a pessoa não vê o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, a pessoa não vê, porque ele não nasceu de novo. A partir do momento que a pessoa nasce de novo, a pessoa começa a ver o reino de Deus. Então ver é diferente de entrar, entendeu? Você pode chegar numa empresa, numa grande empresa, você ver a empresa, ver os funcionários trabalhando, você pode ver tudo, pode fazer uma visita, ver tudo.
mas você não pode entrar na empresa. Para você entrar na empresa, você vai ter que fazer parte da empresa. Então, ver é diferente de entrar. Muitos até vê, mas está fora. Porque são nascidos da água e não do Espírito. Uma vez que a pessoa é nascida do Espírito, Jesus diz que aquele que não nascer do Espírito, eles não podem entrar. Aquele que é nascido da água pode ver, mas entrar é algo mais além. Existem os degraus. Você vai subindo de degrau em degrau. Primeiro, para se aperfeiçoar, você tem que crer. Uma vez que você recebe uma pregação, que nem eu estou fazendo aqui, e você vai crer. Segundo, tem que arrepender-se dos erros que já praticou. Tem que se envergonhar do sistema de vida que a gente levava, que a gente leva de repente. Terceiro, tem que ser batizado. Se crer apenas e não se arrepender, ou mesmo se arrepender, se arrepender, mas não batizar, está correndo risco. Por quê? Se você crê e você se arrepende, você está apto para se batizar. Se você não se batiza, é porque você ainda não creu o suficiente para se batizar. Então é necessário pegar cada etapa em seguida. É necessário crer, arrepender e ser batizado. Foi assim que Pedro falou, né? Quando Pedro pregou em Atos 2, os ouvintes perguntaram: o que faremos então, varões e irmãos? Aí Pedro respondeu em Atos 2, versículo 38. Então disse-lhe Pedro: arrependei-vos. O arrependimento vem em primeira posição. Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para remissão do pecado, para tirar os seus pecados. Cada um seja batizado para remissão do pecado. E depois recebereis o dom do Espírito Santo. Viu? Aonde está a escada? Muitas pessoas querem, mas não têm condições de receber. Não tem condições. Porque eles querem pular as etapas. Quantas pessoas querem alcançar a vida eterna? Mas para isso é necessário dar um passo cada vez. Eles ali já tinham crido. Ali, no caso de Pedro, as pessoas tinham crido. Agora ele estava perguntando o que nós vamos fazer então. O que faltava era o arrependimento. Aí Pedro falou: é necessário vocês arrepender e ser batizados. E o dom do Espírito Santo viria automaticamente depois, né? Após isso, vai receber como brinde o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo vai entrar na pessoa e ela poderá ser guiada pelo Espírito Santo ou o Espírito de Deus, de Cristo, podendo fazer de imediato parte do reino do Pai. A partir do momento que a pessoa é batizada, o Espírito Santo de Deus vem morar na pessoa e a pessoa vai fazer parte desse reino invisível. Esse reino invisível. Meus amados e queridos, eu tenho algo que eu tenho que parar agora, tá? Mas como existe muita coisa para tratar, no próximo estudo nós vamos continuar falando do batismo com o Espírito Santo e que Jesus também passou por essa etapa. Jesus não foi diferente, ele também passou por essa etapa. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus possa estar dando alguma coisa para nós. Não esqueça seu joinha, também não esqueça aí de se inscrever no vídeo e compartilhe se você gostou da nossa matéria. Compartilhe com alguém que você acha que gosta de estudar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.